capítulo 47, então, de Ezequiel, que nós lemos os primeiros versículos, também se trata de uma visão. Mas agora Ezequiel não apenas observa o que vai acontecer à sua frente, mas Ezequiel agora participa dessa visão. A Bíblia vai dizer então que Ezequiel, a visão que ele tem é de que um rio começa a fluir do templo, da casa de Deus, e havia um homem com a figura de um anjo, onde levava nas suas mãos um cordão de medir. Nós podemos dizer que havia na mão daquele anjo 1 metro, uma fita métrica, porque Ezequiel tem a dimensão exata do tempo, da distância em que ele vai percorrer ao lado daquele homem. E eu já falei sobre isso, eu vou fazer bem rapidamente esse paralelo, porque eu gosto muito de cada nível que Ezequiel vai vivendo dentro desse processo naquele rio. Ezequiel vai então passar o primeiro tempo que, medido 500 metros, ou seja, 1000 côvados, Ezequiel vai dizer que a água que estava naquele rio batem, primeiro nível seria bater aonde? Nos seus tornozelos, nos seus pés. E eu gostaria de traduzir, simbolizar esse primeiro nível de água, a representação de muitas pessoas que começam os primeiros passos e que iniciam uma caminhada rumo a uma vida espiritual agora, quem sabe, buscando mais a Deus. Eu poderia dizer que o primeiro nível, que é molhar os pés, pode representar, quem sabe, para alguém que foi para o projeto Travessia, para alguém que começou a ir para uma célula, para alguém que foi convidado para um Lapidadas, para alguém que veio para um culto e começou então a fazer uma caminhada apaixonante por Jesus. Molhar os pés é alguém que já começa a querer iniciar uma caminhada cristã. Mas eu queria que você pudesse entender que molhar os pés não são suficiente para alguém que deseja um nível mais profundo com Deus. É muito bom nós termos aquele primeiro impacto de encontro com Jesus. É muito bom a gente sentir que Jesus falou conosco e nos chamou e nos atraiu com cordas de amor. Mas eu quero te dizer que se você quiser ficar só nesse nível, onde você não deseja se aprofundar, não será suficiente para um rio profundo, para um nível de intimidade no qual Deus deseja que nós vivamos. Amém? E eu queria que você pudesse repetir comigo. Molhar os tornozelos não é suficiente. Não é hora de parar. Nós vamos ver pessoas que às vezes vão para um movimento como Travessia, que nós vivemos coisas tão maravilhosas, e parece que o dia a dia vai sufocando aquela pessoa, e aquela pessoa não quer mais continuar esse mesmo impacto no qual eles tiveram. São pessoas que estão conformadas em apenas molhar os pés, mas molhar os pés não vai trazer o frescor de alguém que precisa, por exemplo, passar pela purificação. Você já viu alguém chegar numa praia, por exemplo, os farofeiros de plantão que se organizam para ir passar um final de semana, por exemplo, em Porto de Galinhas, e aí leva comida, leva o galeto, leva a farofa, e quando chega lá, todo mundo vai entrar na água e fala assim: fulano, vem aqui tomar um banho também demais. Você fala assim: não, eu só quero molhar os pés. Molhar os pés vai refrescar você? Não vai. Então tem pessoas que estão muito conformadas em estar apenas com os pés molhados, porque os pés molhados é exatamente o nível raso, onde você está muito próximo da margem. E eu queria fazer uma analogia nessa tarde, que a margem pode representar tudo aquilo que você não deseja se desprender para viver uma vida compromissada com Deus. A margem pode representar os pecados de estimação. A margem pode representar os obstáculos, dificuldades, que muitas vezes nós vamos precisar entender que é quando a gente se desprende da margem, quando a gente está disposto a ir para o rio de Deus, se aprofundar em conhecimento, em experiências com Deus. Quanto mais nós desejarmos adentrarmos na profundidade de Deus, mais nós precisamos entender que a margem precisa ficar para trás. 2024 pode representar uma margem de tantas experiências que você teve, e talvez você não queira levar para 2025 essas experiências que estão tentando te paralisar. É hora de você deixar a margem para trás. A margem pode representar pendências não resolvidas. A margem pode representar tudo aquilo que está impedindo você de fazer uma caminhada de posicionamento, de comprometimento e de responsabilidade com o teu Criador.
Aí nós vamos ver que Ezequiel agora passa por um outro processo, anda mais 500 metros, totalizando agora 1000 quilômetros, e as águas batiam em seus joelhos. É aquela pessoa que apenas não desejou molhar os pés, mas quer agora ir para um nível mais profundo com Deus. E eu diria que os joelhos representam um tempo agora, onde essa pessoa deseja ter intimidade com Deus através da oração. O tempo de joelho vai intensificar o nível de batalha que você precisará debater quando você estiver de pé. É exatamente o tempo que você passa orando. É o tempo de preparo para você ter que travar algumas batalhas, viver alguns desafios que você naturalmente não passaria se você não passasse um tempo de qualidade de joelhos. De joelhos são as maiores batalhas que nós vamos travar para não cairmos quando as lutas vierem para nós. Mas eu quero também te falar uma coisa: águas nos joelhos não são suficientes. Não é hora de você parar. Quando você começa a orar e vê até que os céus começam a se mover, começa a observar que as suas primeiras experiências e respostas de oração começam a acontecer, e há pessoas que são conformadas demais em viver esse tempo, em ver Deus responder, e logo se apartam das experiências com Deus, porque acham que Deus já fez tudo o que poderia fazer. A Bíblia vai falar, Jesus vai falar sobre uma viúva persistente, e ele vai dizer que a oração ela precisa ser persistente e perseverante. E Ezequiel agora vai para um terceiro nível, onde ele anda agora mais 500 metros, totalizando 1,5 km, e as águas batem na cintura. Algumas versões chamam de lombo. O tempo de lombo, o tempo da água na cintura, é o tempo onde muitas pessoas desistem, porque é o tempo em que as lutas começam a chegar. É o tempo onde nós somos convidados a parar no meio do caminho. Por isso que eu disse, o nível e o tempo de qualidade que você passar de joelhos vai te habilitar a passar pelas lutas e continuar perseverando e persistindo e avançando. Mas as águas dos lombos vão ser tempos difíceis. Soldados romanos usavam, como um das suas indumentárias, eles usavam um escudo, uma couraça, na verdade, que os protegia os seus órgãos vitais. Por isso que é comum a gente falar assim, prepara os lombos, porque é o tempo difícil. Mas águas nos lombos também não são suficientes, não é hora de parar quando as águas estão nos lombos. Porque existe um outro nível, onde Ezequiel vive essa experiência, onde se anda mais 500 metros, totaliza agora 2 quilômetros de caminhada. Agora é a experiência mais maravilhosa que Ezequiel vai viver, porque é uma experiência onde a água agora havia ficado acima da sua altura, e ele vai dizer que não era possível mais atravessar caminhando, não se podia vencer as águas caminhando, ou seja, é quando eu e você perdemos o controle de todas as coisas. É quando a gente realmente entende que é nesse nível de profundidade, que é nesse nível de submersão mesmo, onde a gente está submergido em Deus, e a gente agora entende que quando nós estamos nesse lugar profundo, o Senhor está fazendo algo maravilhoso lá na margem que nós deixamos para trás. E a experiência que Ezequiel tem, eu costumo dizer que não foi nesses 4 níveis. A maior experiência que Ezequiel pôde ter foi no seu retorno, porque a Bíblia vai dizer no versículo 6, que agora ele volta para o lugar de origem, ele volta para a margem. E agora o próprio homem vai perguntar para ele: observaste tudo isto, ó querido filho do homem? E me transportou de volta para a margem. Agora observa o que acontece. Passa para mim, por gentileza, o versículo 7. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E aí o versículo 8 ele diz: e ele me revelou, estas águas fluem para o leste em direção à região oriental e descendo até o Arabá, o vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas águas se tornam doces e saudáveis. Para um pouquinho aqui. O que Ezequiel está dizendo é o seguinte: quando Ezequiel saiu daquele primeiro estágio, onde ele foi viver as experiências naquele rio, havia um rio, um mar, que é chamado de Mar Morto. Eu não sei se você já teve a curiosidade de procurar saber o que representa o Mar Morto.
Primeiro porque o seu nome representa de fato o que ele é. Ele é um tipo de rio que não dá nada para ninguém. Ele recebe, todas as águas de outros rios desembocam nele, desaguam nele, mas a densidade de sal do Mar Morto é tão alta que ao se encontrar em qualquer nível de vida marinha, de peixes, qualquer espécie de vegetação, ao terem contato com o Mar Morto, logo morrem. Alguns vão dizer, algumas pessoas que fazem viagens para esse roteiro, os guias vão orientar o seguinte: se vocês estiverem com alguma ferida aberta, não entrem no Mar Morto, porque a densidade de sal é tão alta que vai te trazer desconforto com a ferida aberta. O Mar Morto, ele tem um nível tão alto de sal que 1/3 da sua água é sal. Então, a única forma do Mar Morto perder água é através quando o sol, como é que chama agora? Evaporação, né? Quando evapora aquela água. Então, quanto mais evapora-se a água do Mar Morto, mais salgado ele fica. Você sabia que as pessoas nem afundam no Mar Morto? Elas conseguem tirar fotos, lendo o jornal. Então, o Mar Morto, ele foi criado e ele tem essa característica. Nada sobrevive no Mar Morto. Peixes, algas, nada sobrevive no Mar Morto. Mas observe o seguinte: Ezequiel estava falando agora que quando ele começou a viver essas experiências de níveis dentro da água, dentro do rio, agora ele é transportado de volta para onde? Para a margem. Só que agora o anjo pergunta para Ezequiel: observastes o que aconteceu agora na margem? Você observou o que está acontecendo enquanto você estava aprofundado, vivendo essa experiência de molhar os pés, de passar um tempo em oração, de passar pela luta e não desistir nem voltar atrás, de viver uma profundidade comigo? Olha o que está acontecendo na margem. Enquanto Ezequiel está vivendo experiências profundas no rio, a margem que era visitada pelo Mar Morto começa a receber uma ordem. Agora, água salgada começa a gerar vida, começa a tornar doce tudo que teve contato com a água salgada. Sabe o que isso representa? Enquanto nós estamos aprofundados em Deus, buscando estar na casa de Deus, buscando se consagrar e consagrar a nossa vida para Deus, a margem está recebendo uma ordem. Mar Morto foi criado para matar tudo que tivesse contato, mas quando o rio de água viva, que é Jesus, tem encontro com aquilo que está morto, vai receber uma ordem: precisa agora voltar a viver. Existem áreas na sua margem que está, quem sabe, mortas, que você entende que não tem mais possibilidade de viver. Ah, pastora, é muito difícil eu sair e fazer um encontro com Deus e ter agora uma vida com o Senhor, onde eu vou me entregar plenamente, porque a margem, quem sabe, é o meu marido que implica para eu ir para a igreja. Quem sabe a margem é o meu filho, que eu vejo que não melhora. O Senhor está dizendo: filho, filha, deixa a margem comigo, porque quando você se aprofunda na profundidade comigo, a margem se torna agora responsabilidade minha. Sou eu que estou dando ordem para a margem está mudando o cenário, somente porque você está gastando tempo comigo. Enquanto Ezequiel está lá dentro, Deus está fazendo um milagre lá fora. Enquanto você está aqui, meu irmão, você não está gastando seu tempo, você não está perdendo seu tempo, você está aqui sendo cuidado pelo Pai, e Ele está dizendo: enquanto você cuida das minhas coisas, do meu reino, deixa que a margem está sendo cuidada por mim também. Eu estou cuidando da margem. A margem é a hora que a gente... Agora, sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não vamos ver o milagre acontecendo na margem, porque a gente não larga a margem. A gente quer ficar aqui, ó. Não, Senhor, tá bom do jeito que tá. Eu molho apenas os pés, porque eu fico num lugar mais próximo, onde eu penso que eu tenho um controle de alguma coisa. É hora de você largar a margem, é hora de você deixar a margem para Deus. Eu não sei o que representa para você a margem. A margem pode representar tudo aquilo que não deu certo, que está tentando paralisar você, meu irmão. A margem pode até representar o seu descompromisso com a casa de Deus, mas o Senhor está dizendo: larga a margem. Deixa agora que eu faça a condução da tua vida, minha querida e meu querido. Porque enquanto você se entrega a mim, a margem está sendo cuidada por mim, está recebendo uma
uma ordem. Olha o que acontece com Ezequiel. Ele vai dizer no versículo 9: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que, onde o rio passar, tudo ganhará vida. Olha que coisa mais linda. É Deus falando assim: qual é a área que está morta na sua vida? Que áreas você considera que já morreu? Que áreas você já perdeu a perspectiva? E Deus está falando assim: não importa o quanto tempo a margem está morta, não importa o quanto o mar morto já tocou e já fez morrer áreas onde você já considera que não vão mais ressuscitar, mas quando o rio de água viva chegar, o que está morto vai receber uma ordem: volte a viver. O rio de água viva traz essa possibilidade, é encontrar, e o rio de água viva é Jesus. Quando Jesus entra, a morte vai ter que bater em retirada. Quando Jesus entra na condição, aquilo que está morto, meu irmão, Ele vai trazer vida. Só que a gente às vezes quer ficar na margem. E nessa noite o Senhor me trouxe para a tua vida para dizer o seguinte: o quanto você está disposto a deixar a margem comigo? Talvez 2024 você não viveu tantos milagres porque ainda você estava preso à margem. Talvez 2024 você fez uma vida, quem sabe, medíocre com o Senhor. Achou que estava suficiente vir num culto uma vez na semana, quando o culto acabava um pouquinho mais tarde, você ficava chateado. Só vai viver níveis profundos de milagres, de experiências sobrenaturais quem está disposto a largar e deixar Deus conduzir a sua vida. Deus quer a totalidade dos seus dias. Eu me lembro que a primeira vez que cantaram essa canção aqui na igreja, quando eu subi, eu falei: essa é uma canção perigosa. Porque ela é uma canção que nós precisamos determinar que aquilo que nós estamos cantando faz jus à nossa realidade. Porque senão nós estamos mentindo, dizendo que estamos gastando a nossa vida 2 horinhas na semana, meu irmão. Você acha que você está gastando a sua vida quando você chega para sentar para receber? Gastar a sua vida é você abrir a sua casa para que a sua família seja alcançada pelo poder de Deus. Gastar a sua vida é você perguntar: pastor, pastora, o que tem nessa igreja que eu possa fazer? Eu não quero mais entrar em 2025 sem servir a tua casa, Senhor. Gastar a sua vida é você perguntar: em que eu posso ser útil para o reino de Deus? Não vamos virar mais obesos espirituais. Está na hora da gente perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? A gente está indo para um novo templo. Você acha que nós vamos ter a mesma condição de mão de obra de, por exemplo, ficar com as crianças? Está na hora da gente perguntar: o que eu posso fazer, Senhor? Eu não quero mais ter o resultado de 2025, o resultado que eu tive em 2024. Está na hora de largar a margem da preguiça espiritual. Está na hora da gente largar a margem do pecado. Está na hora da gente largar a margem da nossa negligência com a casa de Deus. Está na hora de nós abandonarmos a margem de tudo aquilo que tem impedido a gente de viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Amém ou não amém? E aí, quanto mais você se afastar da margem, maior será o seu nível de desprendimento para você avançar naquilo que Deus quer para a sua vida. Está na hora da gente deixar a margem com o Criador. Talvez a margem, como eu falei, represente tantas orações que ainda não foram respondidas. Talvez a margem represente tantas portas que ainda não foram abertas e nós ainda estamos barganhando com Deus. Olha, Senhor, quando melhorar, eu prometo que eu vou te servir. Quando as coisas ficarem melhores na minha vida, eu prometo, Senhor, que eu vou fazer algo. Está na hora da gente ser crente e ser incorruptível quando tudo na nossa vida ainda não está resolvido. Porque depois que Ele chega, é Ele quem conserta as coisas que precisam de conserto. Está na hora de a gente ser... Eu estava falando no Lapidada sobre Isabel e Zacarias. E a Bíblia vai dizer que eles eram irrepreensíveis aos olhos de Deus. E me saltou aos olhos que Isabel e Zacarias só se tornaram irrepreensíveis. Não se tornaram irrepreensíveis aos olhos de Deus porque Deus deu João Batista para eles, não. Eles eram irrepreensíveis aos olhos de Deus
porque eles serviam a Deus mesmo sem Deus ter lhes dado um filho até aquele momento. Nós seríamos realmente irrepreensíveis aos olhos de Deus se Deus ainda não realizou nada para nós? Ou a gente está feito um menino pequeno fazendo barganha com Deus? Só vou te servir, Senhor, só vou fazer alguma coisa na tua casa se o Senhor fizer alguma coisa comigo. Está na hora de ser posicionado antes de Deus fazer, porque quem sabe há coisas que Ele ainda não fez, porque Ele conhece a motivação do nosso coração. É verdade ou não é? Enquanto nós estamos na profundidade, algumas mudanças estão acontecendo lá na margem. Eu queria chamar o pessoal do louvor, já estou finalizando, mas eu queria que você pudesse continuar lendo comigo essa passagem. E ele vai dizer o seguinte, versículo 10: os pescadores estarão junto dele, desse rio, que não tinha nada para dar, que precisava matar tudo que tivesse contato com ele, mas agora o cenário mudou. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes desde a fonte do bode até a fonte das bezerras. Olha o que ele está dizendo: as pescarias serão fartas, com peixes de várias espécies, com pescado no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, preste atenção no versículo 12. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos. Nos meses de inverno? Não. Nos meses de primavera? Não. Nos meses de outono? Não. Todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a ela. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Sabe, olha que cenário está mudando. O profeta está dizendo o seguinte: enquanto eu estava vivendo aquelas experiências de 500 metros, água batendo nos tornozelos, mais 500 metros, água batendo no joelho, mais 500 metros, água batendo na cintura, até que finalmente eu cheguei a um processo que eu perdi o controle, eu percebi que eu não conseguia mais vencer essa água caminhando, então eu precisei me entregar. Enquanto Ezequiel estava vivendo essa experiência, enquanto nós estamos vivendo esse nível de experiência, algo sobrenatural estava acontecendo na margem. Enquanto nós estamos vivendo experiências profundas com Deus, a margem está recebendo uma ordem. E aí ele vai dizer o seguinte: há agora vida, onde aquele cenário era totalmente sem possibilidade de vida. Há agora esperança naquele cenário que não havia possibilidade de esperança. Pode apagar aqui a luz, por favor? Há agora a possibilidade de você olhar e dizer assim: mas Senhor, quando eu saí, quando eu comecei a minha história contigo, o cenário era contrário, Deus. Eu só fui te servir, Senhor, porque eu amo o Senhor, porque eu desejo estar contigo, mas foram lutas para eu chegar na tua casa. E Deus está dizendo: deixa, vai e se aprofunda em mim, vai nos cultos, vai nas células, vai jejuar, vai orar, porque enquanto você está me buscando e nadando nas profundezas da intimidade comigo, a margem está recebendo uma direção. Mas Senhor, já estava morto. Não, a margem começa agora a ser fonte de vida. Observa o cenário: há pescadores ao redor da margem, há diversas espécies de peixes, há árvores de todas as espécies, e essas árvores, elas não são sazonais. E o Senhor diz assim, quando Ele fala isso, é porque o milagre que Ele está fazendo na margem não é para um mês específico, é para toda uma vida. Porque a obra que Deus está realizando é uma obra completa. A obra que o Senhor realiza é uma obra plena e completa. Todos os meses do ano você vai comer dos frutos daquilo que o Senhor realizou como milagre da margem. E aquilo que um dia, quem sabe, foi motivo de desonra, de humilhação, o Senhor está dizendo: o teu testemunho
servirá de alimento para quem tem fome. E aquilo que vai sair da tua vida, da tua experiência, vai servir de instrumento de cura para quem está doente também. Você não só se alimenta da massa, do fruto, mas o Senhor está dizendo: quando você se alimenta de mim, quando você tem intimidade comigo, filho, é você que começa a ser agora uma fonte de alimento para quem precisa. Jesus, quando teve aquele encontro com a mulher samaritana, Jesus vai dizer: da água que eu te der, nunca mais você voltará a ter sede. Sabe por quê? Porque, como diz as Escrituras, quem de Jesus beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não sei qual é a margem que está precisando de milagre, mas eu sei o seguinte: deixa 2024 se acolher a margem daquilo que você, quem sabe, não deixou para trás. Quando você cruzar esse ano, quando você transitar para um novo ano, meu irmão, começa a fazer diferente. Eu não sei se você se conforma em você estar, quem sabe, há 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa igreja e você não está servindo para em lugar nenhum. Eu não sei se você se conforma em você ver semanalmente as irmãzinhas aqui subindo com o teu filho e você diz assim: pelo menos, pastora, deixa eu ajudar um dia pelo menos. As experiências que Deus quer que você tenha, mas você vai ter servindo, meu irmão. Está na hora de a gente parar de olhar para o nosso umbigo. Eu estava conversando ontem com uma irmã. Ela passou muitos anos servindo numa igreja. E o pastor principal falava assim: por que você não abre para esse casal? Abre a sua casa para uma célula, porque ela estava numa igreja com células. E ela disse para mim: pastora, toda vez que o pastor fulano falava: abre a tua casa, eu falava: eu não quero. Eu não quero porque vai dar trabalho, eu tenho um filho pequeno ainda. Ela disse: olha, eu botei tanta dificuldade nesses anos. E olha que ela estava num bairro que tinha tanta gente para ela abrir a casa dela. Ela falou, era uma casa boa, uma casa com piscina, mas ela não abria a casa dela. Ela queria servir naquilo que não pudesse precisar dela, de nenhum nível de desconforto, porque nós somos assim. Não, se não precisar muito de mim, eu até sirvo, desde que não me demande sacrifício. É assim ou não é? E aí há 6 meses Deus enviou esse casal para um outro estado, mas um estado assim, uma cidade. Eu comecei a conversar com ela há 6 meses. Ela falou: não sei o que Deus está fazendo, e levou para um lugar hostil, um lugar que é espiritualmente pesado, sem conhecer ninguém. E sabe o que acontece? Aí ontem ela ligou e ela falou assim: pastora, deixa eu te falar o que aconteceu. Nós estamos com uma célula na nossa casa agora, e Deus está fazendo prosperar tanto. E ontem ela falava assim: a gente ligou para o nosso antigo pastor e a gente precisou pedir perdão para ele, porque a gente falou: perdoa, pastor, porque nós estávamos num lugar que nós estávamos acostumados e nós não quisemos abrir a nossa porta, e Deus precisou nos levar para um lugar hostil, distante, sem família por perto, somente para mostrar: você vai fazer alguma coisa agora ou não? Aí hoje estava tendo batismo nessa igreja, e eles batizando as pessoas, e Deus honrando eles. E eu falei amém por isso, porque às vezes Deus vai nos querer levar para um lugar, quem sabe, mais desconfortável, e vai dizer: agora, tu ainda vai continuar me dando desculpas? Está na hora de nós vivermos essas experiências. Mas eu quero te dizer, não é você se contentando a molhar os pés que você vai viver a experiência de milagre na margem. Não é você se contentando em estar uma vez na semana e achar que está fazendo. Não. Eu acho lindo. As pessoas falam assim: eu sirvo na igreja. Eu falo: qual é o ministério que você está, minha irmã? Eu vou para a igreja todo domingo. O pastor disse: quem foi que te ensinou que você ir para a igreja está servindo em alguma coisa, filha? Você vem para receber. Quem está servindo é quem se preparou para tocar no louvor. Quem está servindo são os irmãos que estão
Aqui na introdução, os irmãos que estão na mesa, as tias que estão com as crianças, nós que estamos aqui preparando uma palavra para você, nós estamos servindo a você. Você está recebendo. Quem te ensinou que você serve quando você vem para a igreja, te ensinou errado. Está na hora de a gente sair desse lugar e se tornar servo. Está nessa hora, já passou da hora. Então nós estamos num momento de transição. Estamos mudando de templo, estamos mudando de ano, não tem mais desculpa. Larga a margem da preguiça, larga a margem da negligência, larga a margem do descompromisso, larga a margem de tudo aquilo que tem dificultado e você tem usado como desculpa para você não ir para um lugar mais profundo. Há um nível mais profundo que Deus deseja que nós cheguemos. Está disponível. Mas você precisa decidir. Tá bom para você os primeiros passos de 500 metros? Vai passar a vida inteira só molhando os pés. Agora, quanto mais distante da margem, mais próximo do milagre você vai viver. Quanto mais distante da margem, mais próximo de Deus você vai viver. Amém? É hora de nós entregarmos tudo aquilo que nós usamos como desculpas, e até tem algumas que são nem desculpas, mas são situações realmente difíceis. Mas hoje, o convite e o desafio é: deixa a margem com Deus. O pastor fala muito essa frase, e nós vivemos isso diariamente. Cuida da minha casa, que eu estou cuidando da sua. Não se preocupa, Deus não vai ficar devendo nada para você. Nada. Deus é aquele que olha a motivação do nosso coração. E não é nem porque Ele precisa de nada de nós, Ele nem precisa. Mas Ele nos dá o privilégio de servir a Ele, só para nós sermos abençoados. Nós é que somos abençoados quando estamos servindo. Então o Mar Morto tem a natureza de matar tudo que tem contato. Mas o rio de água viva, que é Jesus, a sua natureza é ressuscitar o que está morto, é trazer vida àquilo que já morreu. Agora existem níveis profundos, onde o Senhor está nos convidando. Amém? Fica de pé, vamos adorar ao Senhor.